Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar a falar sobre o marxismo, tá? De Karl Marx e Friedrich Engels, tá? E faremos um vídeo sobre um vídeo sobre o outro e um especificamente sobre a teoria que os dois desenvolveram. O vídeo de hoje será sobre Engels, Friedrich Engels, que nasce em 1820 e vem a falecer no ano de 1895. E iremos explicar a vida deste pensador. Ele nasce na cidade de Barmen, tá? Na Prússia. Tá? Hoje, atualmente, seria Wuppertal, tá? A Alemanha. Ele vem a falecer na cidade de Londres, então com 74 anos de idade. O Engels, ele é considerado, eu digo considerado porque na verdade ele não se formou em coisa alguma, nem no que hoje aqui no Brasil nós consideramos o ensino médio, uma vez que ele largou a escola antes de concluir o que no Brasil hoje chamaríamos de ensino médio, então com 17 anos de idade. Mas ele é considerado como sendo filósofo, sociólogo, jornalista, isso, como eu falei, apesar de ter abandonado seus estudos aos 17 anos de idade, tá? Sem sequer, tá, vir a concluir o que hoje no Brasil nós chamamos de ensino médio. É o mais velho de 9 filhos. E ele atuou como empresário na indústria têxtil, tá, que era de propriedade de seu pai. Tá? Essa indústria, na verdade, fabricava fios de algodão. Ele é considerado um teórico revolucionário comunista. Já o seu pai era um rico industrial. Aos 22 anos de idade, então, no ano de 1842, tá, o Engels vem a assumir a direção da fábrica de seu pai, na cidade de Manchester, na Inglaterra. A Inglaterra é um grande polo industrial na época. E apesar de o pai de Engels, a família do Engels, inclusive ele próprio, serem hoje, nós consideraríamos como alemães, tá? Já que eles nasceram na Prússia, tá? O negócio, uma das fábricas da família ficava em Manchester, Inglaterra. O Engels, quando assumiu esta fábrica, ele ficou de fato horrorizado com a condição dos trabalhadores. Não só na fábrica do pai, mas em todas as fábricas ali na Inglaterra. E isto o encaminha para o socialismo e posteriormente para o comunismo. Ele vem a se casar 2 vezes. Na verdade, suas 2 esposas são irmãs. Primeiro ele se casa com Mary Burns, tá? E depois com a irmã desta, quando a Mary vem a falecer, não? A Liz Burns. Tá? E Engels não teve filhos. A Mary e a Liz eram da classe operária. Inclusive a Mary Burns, ela trabalhou na fábrica do pai do Engels. E foi por intermédio destas mulheres que o Engels pôde se inteirar verdadeiramente das condições de trabalho da classe operária. Ele tinha ali uma fonte em primeira mão, que era a sua própria mulher, que conhecia realmente o proletariado, porque ela era uma proletária. E o Engels viajou por toda a Europa. Ele viajou muito, vários países realmente. E ele vem a conhecer o Marx em uma dessas viagens. Então, no que hoje nós chamaríamos de Alemanha, tá? A Prússia, tá? Na cidade de Colônia, no ano de 1842. Na época, o Marx era editor do jornal A Gazeta Renana. Foi um período de 5 meses e meio da vida do Marx. Mas o Engels não causou realmente uma boa impressão no Marx nesse primeiro encontro, não. Talvez
pelo fato da procedência do Engels. O Engels era um burguês, era um proprietário de fábrica, seu pai era um rico industrial. Mas no ano de 1844, eles voltam a se encontrar, desta vez na cidade de Paris, pois o Engels foi passar 10 dias em Paris e o Marx estava residindo ali com a sua família. E neste encontro, que ocorreu no mês de setembro de 1844, eles realmente vêm a desenvolver uma amizade que vai perdurar por toda a vida do Marx. E o Engels, ele ajudou financeiramente o Marx. Foi muito importante, tá, financeiramente, contribuindo para a sobrevivência não só do Marx, mas da família deste. O Marx tinha uma escrita muito difícil, poucas pessoas conseguiam ler. Aliás, ao que consta, parece que só a esposa do Marx conseguia ler o que o Marx escrevia. E posteriormente o Engels aprendeu a ler esta caligrafia realmente difícil. Tá? E coube ao Engels, após a morte do Marx, tá, traduzir esta escrita, esta caligrafia realmente muito difícil. E foi importante essa tradução porque em vida o Marx só publicara o primeiro volume de O Capital. O Capital, vamos explicar isso melhor no vídeo sobre Marx, ele tem 4 volumes. Vocês vão encontrar alguns comentadores corretamente dizendo que tem 3 volumes. Não é errado não, tem 3 volumes, tá? Porque eles vão considerar o 4º volume um suplemento, tá, do Capital. Mas na prática são 4 volumes. E o que ocorre é que o Marx só escreveu o primeiro volume em vida. Coube ao Engels escreveu o 2º e o 3º volume a partir das notas deixadas por Marx, as notas manuscritas. E o Engels também vem a falecer, e antes dele falecer, ele ensina a algumas pessoas como traduzir a caligrafia do Marx, para que pudessem pegar o restante das suas notas manuscritas e vir a publicar, após a morte do Engels, o 4º volume de O Capital. Tá bom? E então esse 4º volume foi feito sob instruções do Engels, de como traduzir a caligrafia difícil do Marx. Os primeiros trabalhos que o Engels escreveu não tiveram o nome dele. Friedrich Engels. Não. Ele usou um pseudônimo, tá? Que era Friedrich Oswald. O Engels gostava de dizer que ele era o 2º violino, comparando ele com o Marx. Quer dizer, o Marx é o primeiro violino, ele tem um destaque, eu sou o 2º violino, sou o coadjuvante. Isso não é bem verdade, não. Há muito de Engels no que se convencionou chamar de marxismo. Muitos dos artigos que foram assinados por Marx, na verdade, foram escritos por Engels. O Manifesto Comunista, de 1848, famosíssimo, teve muito da participação do Engels. Tá? Além de trabalhos em que o Engels fez sozinho, como o Anti-Dühring, de 1878, onde há uma defesa ao socialismo científico, e também o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1844. E, claro está, não poderia deixar de falar, em a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, no ano de 1845, que teve uma colaboração aqui da esposa dele, que era operária, né? E a partir do trabalho do Engels na fábrica do pai, em Manchester, na Inglaterra, e do seu enamoramento, tá, com a Mary Burns, tá, ele pode desenvolver esse livro explicando como eram as condições da classe trabalhadora na Inglaterra naquele período. Gente, se você está gostando, eu queria saber a sua opinião. Deixa o teu comentário aqui no vídeo, tá? Escreve aí, vai. Tá? O que você acha do Marx e do Engels? Escreve, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal. Afinal de contas,
Esse é o primeiro de 3 vídeos. Você não vai querer ser informado sobre os outros 2? Vai ter um sobre a vida do Marx e vai ter um especificamente sobre a doutrina comunista, desenvolvida por esses 2 autores. Mas voltemos aqui. O Engels tem um fato pitoresco, que o Marx ele tem um filho ilegítimo com a empregada. Eles tinham uma empregada alemã que acompanhava a família para onde eles iam, e na Inglaterra o Marx tem um filho com esta empregada, que o Marx dá para adoção. Tá? Inclusive é um dos filhos do Marx que vem a sobreviver até a idade adulta. E para evitar um escândalo, o Engels assume a paternidade desta criança. Interessante, não? Ele patrocinava financeiramente o Marx, ele escrevia os artigos que o Marx assinava e também ele assumiu a paternidade que o Marx teve com o filho da empregada. Bem, o Engels ele foi militante político, claro está, pró-esquerda, pró-comunismo. E teve uma participação muito ativa na organização dos trabalhadores na Europa. E também na divulgação das ideias comunistas por toda a Europa. O Engels há de participar da Liga dos Justos, então muito famosa e conhecida. E há de, junto com Marx, atuar na mudança de nome da Liga dos Justos para Liga Comunista, da qual o Engels vem a participar também. Também participa da Primeira Internacional e do Partido Social Democrata Alemão. Quer dizer, teve uma atuação política intensa, sempre pró-comunismo. E, conjuntamente com o Marx, ele vem a criar o que se convencionou a chamar de materialismo histórico. Isso é uma expressão mais próxima do entendimento do próprio Marx, materialismo histórico. Ou materialismo dialético, uma expressão mais próxima do entendimento do Engels. Há alguns comentadores que vão juntar as duas, falar num materialismo dialético histórico ou histórico dialético, mas veja, na verdade a expressão materialismo histórico tem mais a ver com Marx, a expressão materialismo dialético tem mais a ver com Engels. E não deixam de ser sinônimos, apesar de buscarem as suas bases em lugares diferentes. Veja, o materialismo histórico do Marx há de buscar a sua base, a base dessa expressão, no Charles Darwin, na teoria da evolução das espécies, a origem das espécies, do Charles Darwin. Já o materialismo dialético do Engels há de buscar a sua origem no Hegel, e didaticamente falando, na tese, antítese e síntese. Então, aqui, em ambos, nós temos uma evolução histórica da humanidade pautada, basicamente, na economia. É uma evolução pautada na história da humanidade, das relações e modos de produção, desenvolvidos no transcurso da história. Então é a economia. Beleza, gente? Tanto materialismo histórico, tanto materialismo dialético estão pautados na economia, por meio dos modos de produção e das relações de trabalho que se originam ali no processo econômico. E aí nós temos o quê? O comunismo, que é defendido pelo Engels, que é onde nós vamos ter, finalmente, uma sociedade sem classe. Não vai haver a classe proletária, burguesa ou qualquer outra. Não vai haver classe, todos vão ser iguais. E também não vai haver o Estado, não vai haver necessidade do Estado para nos governar. E, finalmente, nessa sociedade comunista, nós não vamos ter mais a opressão do trabalhador. Veja, eu queria que vocês entendessem que o Engels é muito importante. Normalmente, quando se fala em marxismo, as pessoas estão fazendo leituras em Engels e não em Marx. O próprio Lenin, Stalin e outros marxistas consagrados, eles preferiam ler os trabalhos de Engels por entenderem seus mesmos mais claros,
do que os trabalhos escritos por Marx. Tá? Então, há muito de Engels no que se convencionou chamar hoje de marxismo. Tá? Por isso que é importante você saber quem é Friedrich Engels. Tá? Muito importante, tá? Você entender esse pensador. Bem, gente, em geral era isso que eu queria falar sobre a vida do Friedrich Engels. Tá? Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Tá? Veja um vídeo sobre a vida de Marx e o terceiro vídeo que vai ser sobre a doutrina comunista pelos dois elaborados. Ó, obrigado pela presença, valeu mesmo, até mais.